Sejam bem-vindos novamente. Nós iremos dar continuidade às nossas videoaulas sobre construções responsáveis, a questão da segurança e saúde do trabalhador na construção civil. A aula de hoje irá abordar a questão do grave e iminente risco, a forma de atuação dos procuradores do trabalho nos inquéritos civis e as ocasiões em que essa atuação do Ministério Público do Trabalho deve ser imediata. O que é preciso deixarmos bem claro, logo de saída, é que a implementação de normas de segurança e saúde, como aquelas previstas na norma regulamentadora 18, a NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego, é um assunto sério que compromete a vida de centenas de trabalhadores da construção civil todos os anos, deixando um número ainda maior de trabalhadores com graves sequelas decorrentes de acidentes de trabalho. Outro aspecto que não pode ser negligenciado nos canteiros de obra é a situação do grave e iminente risco à saúde e à vida dos empregados. O grave e iminente risco consiste na exposição de empregados a situações de perigo, como o risco de queda, o risco de choques elétricos, de soterramento, entre outras hipóteses. São situações em que os trabalhadores ficam numa zona de perigo limítrofe, muito próximo à ocorrência do acidente. Em um sentido técnico, considera-se grave e iminente risco aquela condição ou situação de trabalho que possa causar um acidente ou uma doença relacionada ao trabalho, com a consequente lesão grave à integridade física do trabalhador. Nestas circunstâncias, ou seja, quando há risco grave e iminente nos canteiros de obra, a atuação do Ministério Público costuma ser imediata, seja promovendo ações cautelares, pleiteando o embargo da obra, ou seja, a paralisação da obra, seja ainda articulando-se com auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego para o fim de embargar este canteiro de obra que apresenta esses riscos. Nestas hipóteses, a paralisação da atividade no canteiro deve ser obrigatoriamente acatada pelo empregador, sob pena de pagamento de multas diárias, além da possível tipificação no crime de desobediência. O embargo da obra não é uma sanção para o empregador, mas sim uma medida estatal de natureza cautelar e com cunho prevencionista. Ela não tem a intenção de prejudicar o construtor, mas apenas de resguardar a integridade física dos seus colaboradores. A legislação autoriza ainda que os procuradores do trabalho ingressem nos canteiros de obra a fim de fiscalizar as condições de trabalho dos empregados. O MPT, nos últimos anos, tem realizado inspeções constantes nos canteiros de obras. Aqueles que mais possuem riscos de acidente de trabalho estão sendo priorizados. Nessas inspeções, o Ministério Público se faz acompanhar de peritos da própria Procuradoria ou ainda de auditores fiscais do trabalho. A concentração dessas atividades se dá em grandes obras, como a construção de portos, aeroportos, ferrovias, estádios e shoppings. Nestas inspeções, para a comprovação de eventuais ilícitos praticados, a legislação autoriza a captura de fotos, a entrevista com trabalhadores de uma forma reservada, a entrevista com prepostos da empresa, a requisição e solicitação de documentos ao empregador, como o PCMAT, que é o Programa de Controle das Condições do Meio Ambiente de Trabalho, e o PCMSO, que é o Programa de Controle das Condições de Medicina e Saúde Ocupacional, além de outros projetos. Tudo isto que é requisitado e que a legislação autoriza o Ministério Público a produzir provas tem a finalidade de se elaborar um relatório técnico que servirá futuramente para as ações civis ou para a propositura de um termo de ajustamento de conduta. O Ministério Público, nestas visitas, fiscaliza ainda a situação dos alojamentos dos trabalhadores, dos vestiários e de outras áreas de convivência, bem como se está havendo fornecimento de água potável, fardamento ou EPI para estes empregados. Verifica-se, portanto, que o objetivo do inquérito civil do Ministério Público do Trabalho, enquanto instrumento legal de atuação, é o levantamento de provas para a confirmação das infrações que foram denunciadas. Além da possibilidade de inspecionar no próprio canteiro de obras, o Procurador do Trabalho tem outras prerrogativas dentro deste inquérito. Ele pode requisitar informações à Receita Federal para aferir o porte econômico da construtora, pode requisitar contratos administrativos firmados por estas empreiteiras com entes públicos, pode solicitar ao Ministério do Trabalho a remessa dos autos de infração e termos de interdição anteriormente lavrados e ainda solicitar à Justiça do Trabalho a relação de reclamações da Justiça do Trabalho envolvendo o tema acidentes. Pode ainda solicitar ao INSS a relação de afastamentos previdenciários, entre outras atribuições. Poderá ainda requisitar às empresas investigadas atas da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes,
bem como a comprovação da implementação de proteções coletivas. As obras com grande número de empregados ou com grande incidência de acidente de trabalho costumam ser as obras priorizadas pelo Ministério Público, sejam elas obras públicas ou obras privadas. Além da norma regulamentadora 18, a NR 18, o Ministério Público também verifica situações de terceirização ilícita, de atraso salarial, de falta de recolhimento do FGTS, da falta de emissão do ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, a falta de assinatura da carteira de trabalho dos empregados e ainda a questão do trabalho infantil nos canteiros de obra. Na próxima aula, nós iremos abordar o papel das coordenadorias do Ministério Público, como pode ser feito o encaminhamento de denúncias no setor da construção civil e qual é o papel dos empregadores nessa transformação de mentalidade.